Toda maldição é nada mais nada menos que uma história mal contada, uma promessa quebrada, uma oração ignorada, um castigo que pode ter ido longe demais. Nas nossas mesas de RPG, essa maldição acaba sendo tratada nada mais nada menos que um efeito negativo. -2 de constituição, você não consegue dormir por algumas noites, você tem um azar supremo. Só que usar a maldição dessa maneira é uma espécie de desperdício, concorda comigo? Porque uma boa maldição, ela não serve apenas para punir seus jogadores. Ela serve para ensinar, provocar e mudar o rumo da campanha. Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como certas maldições podem contar uma história para os seus jogadores. Essas histórias, elas mexem com o emocional dos jogadores e elas também se tornam parte da jornada, não apenas um obstáculo mecânico para eles. Mas, antes de mais nada, se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. Então é o seguinte, as maldições elas são uma consequência, não um castigo para os seus jogadores. Os segredos das boas maldições é que elas têm um certo contexto assim, sabe? Elas não surgem do nada, você pegou o item e você está amaldiçoado. Elas simplesmente não aparecem do nada. Elas são um resultado de algo que aconteceu. Um ato impensado, uma promessa não cumprida ou uma escolha moral. Um exemplo seria o seguinte, o guerreiro então ele mente para o espírito de um templo, para conseguir um certo poder. Ele luta e acaba vencendo a batalha ou as batalhas que ele entra em confronto. Mas a cada vitória que ele tem, por ele ter mentido para aquele espírito, uma nova cicatriz surge no seu rosto. Um dia ele se olha no espelho e já não se reconhece mais, tantos cortes que tem. Em Fullmetal Alchemist, um dos meus top 5 animes /mangás que eu já li /vi na vida, a maldição do Edward e do Alphonse não é algo mágico assim, sabe? É uma consequência do ato deles. Eles então desafiaram a natureza, eles quiseram trazer a mãe deles de volta à vida e pagaram um preço por isso. A ideia é que as boas maldições, elas não punem, elas cobram um preço. São aquelas narrativas que lembram ao jogador o que ele realmente fez. Uma boa maldição, ela precisa de uma personalidade, concorda comigo? Ela não é apenas um feitiço, estou amaldiçoado. Ela pode ter uma certa vontade própria. Pra gente trabalhar legal isso aqui, vamos para um exemplo, certo? Um determinado nobre, ele acaba encontrando um anel. Esse anel, que ele não sabe que está amaldiçoado, ele começa a sussurrar coisas na cabeça dele toda vez que esse cara hesita. Esse anel promete poder toda vez que ele hesita, mas toda vez ele exige decisões impiedosas, matar alguém porque pode, roubar algo, sabe? O anel fica surrando essas coisas na cabeça dele, ele fica, eu vou fazer porque eu quero poder. A ideia é que essa maldição ela não quer destruir, ela quer moldar o portador para algo que ele não era no começo. O maior exemplo que a gente tem disso é um anel do Senhor dos Anéis, o anel do Sauron, sabe? A ideia é que esse anel, ele não é apenas um item, ele é um personagem dentro da trama. Esse anel, então, ele fica sussurrando coisas na cabeça do Frodo, tentando corromper a essência do pequeno Hobbit, até o momento que ele possa ser encontrado. Concorda comigo? Se você leu ou assistiu os filmes, você sabe que é mais ou menos isso que acontece. Esse anel, então, ele fala, ele seduz, ele corrompe o usuário, assim como aconteceu com o Gollum. Essa maldição, então, é uma espécie de objetivo. Essa maldição, então, ela não deve ter uma consciência própria, mas ela deve agir com certo propósito. Certas maldições, então, elas não surgem do nada, você está amaldiçoado. Elas podem ser hereditárias também. Às vezes, o fardo não acaba sendo do herói, não acaba sendo do personagem daquela mesa, e sim da sua linhagem. Essas maldições familiares, então, elas são ótimas para histórias de tragédia e redenção. Dê essa dica para os seus jogadores, caso eles queiram criar esse conceito mais trágico, assim, meu personagem está amaldiçoado, Um exemplo aqui é que a família real de Umberin, então eles nasceram com olhos dourados, símbolo de uma bênção dos deuses, até que o primeiro rei traiu esse pacto divino. Desde então, toda vez que nasce um herdeiro, o representante mais velho dessa família acaba morrendo de uma maneira trágica e brutal. Em Castlevania, o legado dos Belmonts dos Steppes, então, é uma maldição geracional, vem de pai para filho nesse ciclo eterno. A ideia é que o passado aqui nunca morre, ele volta com dentes e fogo. Aqui você usa essas maldições hereditárias para conectar gerações de personagens. O pai fez alguma coisa, o filho acaba apagando. Ou alguém mais velho da família fez algo e o personagem agora acaba pagando pelo preço. Isso cria uma sensação de história viva e destino inevitável. Mas, o que seria de uma boa maldição se ela não fosse nada mais nada menos que uma lição de moral para os seus jogadores? Uma boa maldição, ela carrega uma mensagem simbólica ali, sabe? Essa maldição, então, ela diz algo sobre o mundo, sobre o item ou sobre o personagem. Um exemplo aqui é de um assassino que ele foi amaldiçoado a sentir a dor de todas as vítimas que matou. A cada noite, uma nova memória o acorda. Ele não pode morrer até pedir perdão a todas. No caso, então, essa maldição, ela faz com que esse cara ele sinta todas as dores. Se ele matou várias pessoas, ele vai morrer depois de sentir todas as dores dessas pessoas que ele matou. Olha que legal, que dark. Minha Bela e Fera, então, a maldição do príncipe é um espelho da sua própria arrogância. Não é necessariamente uma punição, é um aprendizado para ele. Aqui, quando você for criar essa maldição, você se pergunta, o que essa maldição está tentando ensinar aos jogadores? Quanto mais clara a lição, mais profunda será a história. Claro que se uma maldição é poderosa, o mundo deve reagir a ela, deve saber um pouco sobre ela. E então,
deve percebê-la também, né? A vegetação então ela pode murchar ao redor do portador de um determinado item. Animais podem acabar fugindo quando esse cara se aproxima. O exemplo aqui é um mago, certo? Que ele foi amaldiçoado a carregar a chamada Sombra do Inverno. Quando ele pisa, o chão congela, as flores murcham ao contato dele e ninguém se lembra do seu rosto quando ele vai embora. Em The Witcher 3, então, quando o Geraldo ele está explorando todas as regiões, ele acaba encontrando um Lich. O Lich então nada mais é nada menos que uma maldição, né? Um ser amaldiçoado que vive no meio daquele lugar ali. O Lich é incrível e maravilhoso. Quando esse cara ele ataca, então ele distorce a natureza, assim, porque ele usa a própria natureza para atacar. É uma espécie de maldição dele. Ele tem a habilidade de simplesmente alterar a realidade ao redor dele. E quando você se aproxima do covil dele, você vê árvores distorcidas, o silêncio se torna maior, porque o mundo sabe que existe um ser amaldiçoado ali no meio. Transforma então essa maldição em um fenômeno narrativo, não só pessoal. Essa maldição deve afetar o cenário, os NPCs e, se necessário, até o clima. Uma maldição, com o tempo, ela pode ser o pior inimigo do grupo de jogadores. Uma boa maldição, então, ela se agrava aos poucos. O jogador ele é amaldiçoado e pouco a pouco ele começa a ficar roxo. Ele começa a ficar pútrido, a pele começa a descamar. Isso força os jogadores a agir antes que seja tarde demais. Um exemplo aqui com o clérigo, então, ele acabou enfrentando um espectro, só que esse espectro, então, ele lançou uma maldição sobre esse clérigo, e toda semana que passa, o clérigo perde um dos 5 sentidos. O último sentido se for, o corpo desse clérigo será o novo hospedeiro dessa entidade que ele enfrentou. Em Baldur's Gate 3, o Parasita Elitide é exatamente isso, uma maldição viva, com prazo. Se eles não tirarem essa maldição, não tirarem esse parasita, eles vão se transformar num ser mais legal de D&D. Quer dizer, não, mentira, eles vão acabar ficando amaldiçoados e se transformarem em Mind Flayers. Cada decisão deles acelera ou retarda o destino, que é inevitável nesse caso. As maldições temporais, elas criam uma certa urgência narrativa. Elas movem a história sem precisar daqueles combates repetitivos, entende? O grupo tem que resolver esse problema, eles têm que tirar essa maldição, eles têm que fazer algo antes que seja tarde demais. Claro que nem toda maldição é simplesmente algo ruim, assim, sabe? Elas podem trazer um certo poder aos jogadores, veja a licantropia, por exemplo. Porém, ao usar esse poder, ao ser amaldiçoado por esse determinado ser, ou por essa criatura, ou por esse poder, há um alto custo envolvido. Um exemplo aqui é uma determinada arqueira que ela foi amaldiçoada com a chamada Flecha do Destino. Toda vez que ela acerta alguém com uma flecha, um ente querido dela ou alguém do grupo acaba sentindo a dor da flechada também. Não toma o dano, mas acaba sentindo a dor. Se a flecha vai no ombro, a pessoa sente a dor, assim, sabe? Em Tokyo Ghoul, Kanek, ele ganha poder e sofrimento ao mesmo tempo. A maldição é o motor das transformações dele. Esse tipo de maldição são aquelas que são as mais fascinantes de todas. São aquelas que às vezes os jogadores nunca querem remover completamente. Dentro da minha mesa de RPG agora, o grupo sabe, né? Um deles acabou de estar sob a maldição de licantropia. Ainda não decidi quais são os bônus e quais são os malefícios que isso vai trazer. Mas, se você está acompanhando, saiba que será muito divertido. Claro que existem maldições que são tão velhas, mas tão velhas, que acabaram se tornando uma espécie de mito, concorda comigo? Às vezes elas acabam moldando a cultura, a fé e até a geografia de um determinado local. Essas maldições são aquelas que são focadas em um determinado local ou um determinado item. O povo sempre fala que o item dentro daquele templo é amaldiçoado, então ninguém se aproxima daquele local. Ou mesmo há um vale onde nunca nasce o sol. O povoado dali diz que o deus do amanhecer ele foi amaldiçoado por sua amante noturna, e o céu se recusa a brilhar até hoje. Em Dark Souls, a maldição dos mortos-vivos acaba definindo toda a cosmologia que acontece naquele mesmo universo. É um fardo do mundo, não apenas do jogador principal, não apenas do personagem. Uma pequena história por fora dessa maldição, meus jogadores da mesa antiga eles falaram assim: pô, a gente queria chegar num lugar que só tem combate. Falei, chaca o pai resolve isso. Fui lá, pesquisei, encontrei uma coisa de Dark Souls. Usei o sistema de Dark Souls, criei criaturas absurdas. Cara, foi uma pancadaria sem fim, foi divertido para um caramba. Temos altas histórias disso, só que o que aconteceu? A ideia dali era que o grupo simplesmente andasse e batesse. Foi muito divertido, porque tirou um pouco do peso de, você tem que interpretar. Era só, apareceu bicho, porradaria. É legal, eles pediram, eu simplesmente apresentei a eles o que eles pediram. Fecha aspas. Use essas grandes maldições como fundamentos de mundos inteiros. Elas explicam porque tudo é como é. Você pode usar essas maldições como uma espécie de fundamento para o mundo inteiro, assim, sabe? Essas maldições elas surgiram no local e as pessoas começaram a ficar ao redor desse local, mas nenhuma delas entra nesse local. Como eu falo local, né? E assim, sempre que alguém questiona o porquê daquilo, as pessoas vão contar histórias diferentes, porque cada uma delas tem uma visão diferente. A história foi passando, até chegar a um ponto que o grupo pode realmente tentar entender o porquê daquela maldição estar naquele lugar. Nós sabemos que o verdadeiro ponto alto numa maldição é quando ela exige uma escolha. E se essa escolha
exigir um determinado sacrifício de um jogador ou dos jogadores dessa mesa que você está mestrando. A quebra da maldição, ela nunca precisa ser realmente simples. Ela precisa de um preço narrativo, ela precisa ter um peso contrário. Um exemplo aqui é que o guerreiro ele tem uma espada que vive sangrando sozinha. O guerreiro então ele precisa oferecer algo de igual valor para que essa maldição seja quebrada. Na lâmina da espada pode estar escrito os seguintes dizeres: derrame o sangue de quem te ama, ou a lâmina nunca descansará. Em The Witcher, o conto da estriga é realmente isso. A princesa, ela é amaldiçoada, só que a maneira de quebrar esse encanto é se alguém ficar com ela na cripta até o amanhecer, que é o que o Geraldo faz. A maldição se torna memorável quando o grupo precisa decidir o que vale a pena perder. Esse é o xarope mais xarope do universo, meu nenezinho. E claro, uma maldição nunca é uma maldição quando ela simplesmente termina. Ah, me livrei da maldição, acabou. Não, ela tem que deixar cicatrizes, ela tem que deixar lembranças, ela tem que traumatizar os seus jogadores. Não, pera, tem sim. Ou algo novo que deve nascer dessa dor que ele sente. Um exemplo é que um herói, então, ele liberta o espírito que estava preso dentro da armadura que ele usava. Mas, agora, toda vez que ele dorme, ele ouve a voz desse mesmo espírito dizendo: lembre-se de mim quando você for condenado. Em Elder Scrolls Morrowind, as maldições quebradas pelos heróis, elas nunca desaparecem. Elas apenas mudam de forma como uma espécie de ciclo inevitável. Uma boa maldição ela nunca acaba completamente. Ela deixa um eco, ela sempre vai estar ali por trás de alguma coisa, por trás de um lugar, ou mesmo contadas nas histórias de um determinado vilarejo. Ainda assim, eles vão evitar um determinado local, porque mesmo que o grupo fale, nós limpamos a maldição que estava lá, eles vão ter um medo, porque é um medo que já está encarnado na cultura deles. Uma maldição, então, é mais do que um feitiço sombrio. Ela é uma história dentro da história. É um lembrete de que cada escolha deixa uma marca, de que o que é esquecido sempre volta. Quando você cria uma maldição, não pense apenas em números. Pense em culpa, legado e esperança. Porque uma boa maldição não se remove com magia, e sim se remove com arrependimentos. E agora eu quero saber de vocês, vocês já colocaram algumas boas maldições para os seus jogadores? Deixa nos comentários. Isso pode ajudar outros mestres e jogadores a se inspirar um pouquinho mais. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado, tem os produtos para vocês. Nos vemos no próximo vídeo e que os críticos estejam com vocês. Até mais!